Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 46. Nesses dias nós temos, por uma direção do Senhor, percorrido a trilha dos Salmos. Pregamos no Salmo 103, depois no 84, depois no 28, e hoje nós vamos ver o Salmo 46. Todos acharam? Amém. Amém. 46. 46 Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta tarde de uma maneira muito especial, e rogamos a ti que tu venhas falar de um modo vivo a cada um de nós, cada um desses teus filhos que aqui entraram. Que o Senhor esteja ministrando aos seus corações de um modo particular, de um modo singular, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas inquietações. O Senhor possa se manifestar a nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu disse no início, o Senhor tem nos conduzido por essa trilha, e sempre que isto acontece, nós vemos que há um mover de Deus na direção de alguns. A gente vê o desejo do coração de Deus de continuar ministrando, porque os textos são diferentes, mas há sempre uma abordagem, uma abordagem viva de Deus. Primeiro, para que a gente confie nele, e segundo, para que as nossas petições já sejam dirigidas a Ele, sempre com ações de graças, na certeza absoluta que o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que interfere, que interage conosco e que abre portas, mesmo naqueles lugares onde não há portas. Amém? Então eu queria começar o culto hoje fazendo a afirmação que é feita pelo salmista aqui neste salmo. A afirmação que é feita 3 vezes, é feita no primeiro versículo, é feita no versículo 7, e ele termina o salmo lá embaixo, trazendo também no versículo 11 a mesma afirmação: Deus é o nosso refúgio. Amém. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o consolo presente na nossa tribulação, o Senhor é a saída nas circunstâncias que nos cercam, as circunstâncias que estão à nossa volta, e que muitas vezes nós não sabemos o que fazer nessas circunstâncias, mas o Senhor é sempre o refúgio e a resposta diante dessas circunstâncias. A grande ênfase deste salmo é sobre essa presença de Deus com o seu povo o tempo inteiro, e sobre como ele faz uma grande diferença
na nossa vida, e há uma grande diferença também em confiar nele no meio dessas dificuldades, no meio das assolações, no meio daquelas circunstâncias que nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não sei o que fazer nesta situação. Mas aí é quando ele vem e faz a grande declaração que foi dita no início. Então, o Salmo concentra-se no Senhor e em quem Ele é para o seu povo. E nesses dias nós temos falado isso algumas vezes, nós temos trazido uma palavra recorrente à igreja, uma palavra que fala da necessidade de uma confiança viva, plena, nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso. Muitas vezes, pelo tempo de caminhada com o Senhor, muitas vezes nós tendemos a esmorecer naquele fervor pelo Senhor, naquele entusiasmo, e é sempre bom nós lembrarmos a necessidade de voltarmos à alegria do primeiro amor, a alegria dos primeiros tempos, a alegria da conversão, do início da conversão, quando nós falávamos desse amor de Deus a todas as pessoas, a gente dava passos ousados de fé, confiando que o Senhor, Ele estava no controle soberano de todas as coisas. Há momentos na vida do servo de Deus em que ele se sente profundamente desamparado e sem saídas diante das circunstâncias. Parece que esses momentos eles surgem como parte de uma estranha e dolorosa didática de Deus para nos ensinar algo proveitoso. Não é fácil aprender no meio de uma disciplina, não é fácil aprender no meio de uma situação que parece ameaçadora para nós. E às vezes eu fico imaginando se não haveria métodos pedagógicos mais amenos. E eu digo a você, a resposta é: claro que há. Há métodos mais amenos. O problema é que quando eles são usados, não prestamos atenção a eles. Quantas vezes uma mesma situação que nós poderíamos aprender de uma forma rápida, tranquila, sem dor, é preciso que muitas vezes o Senhor se manifeste a nós como um grande megafone, chamando a nossa atenção, quando Ele deseja ensinar a nós através das dores, das dificuldades, das aflições. E a gente costuma dizer neste lugar que as aflições têm sido um grande mestre da parte de Deus. Jesus diz assim: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer, nós temos preparo, habilitação de Deus, respaldo de Deus, alicerce em Deus para vencer as dificuldades, as provas, as aflições e tribulações que nos cercam. O que fazer quando nós passamos por essas coisas? Como compreender o que Deus deseja e quer que façamos? É outra coisa complicada para muitos. Felizmente, o Senhor nos deixou a sua palavra e nela encontramos tudo o que é necessário para prosseguir a jornada. Agora preste atenção. Há momentos em que Deus requer de nós passos ousados de fé, ao ponto de dar ordens aos montes para que se lancem no mar, ou mesmo andar sobre as águas. Mas há momentos em que o Senhor requer de nós nos aquietarmos e esperar pelo agir dEle. Como fazer para a gente entender quando dar o passo de fé e quando esperar o agir de Deus? Não é uma coisa muito simples. Eu não posso reduzir isso a algo muito fácil de ser compreendido. Mas se há algo que eu possa dizer nessa tarde, que possa lhe dar uma orientação, é estreitar seu relacionamento com o Senhor. À medida que nós estreitamos esse relacionamento com o Senhor, no dia a dia, no caminhar diário, no deitar ao levantar, nós conseguimos perceber pelas
impressões do Espírito em nosso coração e por aquilo que a sua palavra diz sobre quando se aquietar e quando dar passos ousados de fé. Há situações que nós dizemos, Senhor, o que fazer diante disso? E quando não há uma ideia, não há uma direção, aquiete seu coração. Espere que o próximo passo, a próxima ordem, a próxima direção será dada sempre pelo Senhor. O grande problema é que o Senhor não trabalha segundo o cronograma apressado de seres humanos agoniados. Não. O Senhor trabalha com um cronograma completamente diferente. E nós precisamos, à medida que caminhamos com o Senhor, estreitando esse relacionamento com Ele, nós entendemos cada direção dada pelo Espírito. Tem um certo pensador cristão que diz uma coisa muito interessante. Ele diz: nós não sabemos de onde sopra o vento, de que forma o vento sopra e em que direção, mas nós podemos ficar atentos para ajustar a vela do nosso barco. Quando nós estamos afinados, sintonizados com o Senhor, andando na sintonia do céu, nós percebemos aquilo que o Senhor nos manda fazer em cada situação específica. Amém? Então a experiência do salmista aqui nos ensina que em meio à tribulação, em meio às circunstâncias difíceis, não podemos perder de vista três verdades, e o salmo é dividido em três partes bem claras. A primeira verdade que nós não podemos perder de vista, nós encontramos do versículo 1 ao versículo 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A gente percebe aqui que o salmista, ele carrega nas tintas, ele procura mostrar uma situação extrema, e cada vez que lemos os relatos bíblicos, especialmente o que nos foi deixado pelos salmistas de uma maneira geral, percebemos que não se trata de teoria apenas, mas de algo vivido, experimentado. E nós costumamos dizer muitas vezes: o cristianismo não é uma religião de teoria, é uma religião de relacionamentos. Nós somos chamados, fomos alcançados para nos relacionar com esse Deus vivo, com esse Deus verdadeiro, esse Deus que está no nosso meio. Ele próprio diz: olha, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então eu tenho a certeza absoluta que o Senhor está neste lugar, o Senhor está presente aqui, e eu queria que você tivesse também essa certeza absoluta desse Deus agindo na sua vida, desse Deus presente, mesmo naquelas situações que você diz: eu estou me sentindo só, eu não estou sentindo a presença de Deus. Não precisa sentir, você só tem que crer. Amém. Nós não fomos chamados para sensações humanas, para emoções humanas. Nós fomos chamados para crer a despeito até da própria circunstância que está ali. Muitas vezes assim: olha, pastor, eu não estou sentindo Deus. Eu disse: está em pecado, meu irmão, porque a única coisa que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Se você não está em pecado, ou se você tem sistematicamente confessado os seus pecados, não tem como você não estar na presença de Deus. Embora muitas vezes nós sejamos provados nesses momentos de silêncio de Deus, porque nós passamos por períodos, por momentos de silêncio de Deus, onde nós não escutamos o Senhor falar. Não há uma só impressão do Espírito em nosso coração, mas é como se o Senhor dissesse assim: olha, tudo que eu ensinei para você está aí. Recorra, continue orando, continue crendo, porque eu estou agindo. Amém? Quando o chão parece nos faltar, quando somos assolados pelas tribulações da vida e precisamos encontrar resposta e alento,
amparo e refúgio. Deus é essa fortaleza que nos abriga e que nos acolhe. Não há outra, não há solução mágica. Há um Deus vivo agindo e interagindo com você em todo o tempo. Nos versículos 2 e 3, o salmista parece que faz questão de maximizar os efeitos da tormenta. Na verdade, ele quer dizer aqui que por pior que seja a dificuldade, o Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Senhor que é o nosso socorro presente na tribulação. Eu acho que todos nós, num grau menor ou maior, numa intensidade maior ou menor, tem experimentado isso na sua vida. Nós podemos nos esconder desse abrigo até que passem as calamidades, porque elas passam. O Senhor diz: no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não permanecemos nas aflições, elas passam em nome de Jesus. Segunda verdade que o Salmo nos leva a perceber é que Deus é o nosso rio de vida e alegria quando tudo cheira a morte. Versículos 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus são os infinitos recursos espirituais que vêm somente do Senhor, o Deus Altíssimo, o Jeová dos exércitos. É o fluir vivo do Espírito de Deus sobre nós, na nossa vida, nas situações, naqueles vales áridos pelos quais nós passamos. É aquele Deus que faz do deserto um manancial. É aquele Deus que toca em nós, que restaura as nossas forças quando nós estamos abatidos de espírito diante das situações que nos assolam. Esse rio é real, esse rio ele flui do trono de Deus e vem sobre nós, e inunda as nossas casas espirituais e nos enche da presença de Deus em nome de Jesus. Amém. Quando Deus ordena, todos os desígnios são estabelecidos. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Em todas as circunstâncias podemos beber dessa fonte inesgotável de vida e alegria sobrenatural. Nele restauramos as forças e encontramos a paz. Busquemos a Ele. Às vezes as coisas se tornam tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que nós precisamos nos sentir abrigados até que passem as calamidades. Às vezes é necessário que nós fechemos a porta do nosso quarto, nos curvemos diante do Senhor Todo-Poderoso, falemos ao nosso Pai que vem em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensa. Ele é especialista nisso. Que hoje, pela fé, possamos mergulhar nesse rio de vida, em nome de Jesus, levantar refeito, restaurado para a glória de Deus. Essa torrente passa em nosso meio. Essa torrente está passando no nosso meio nesse momento. Que nós possamos mergulhar, como fez o profeta Ezequiel, lá no capítulo 47 da sua profecia, que esse rio vinha do trono de Deus, e esse rio vinha, e ele começou a entrar nas águas, chegou um ponto que ele não tinha mais como tomar pé daquela posição, e ele tinha que se deixar levar por aquelas águas. Nós precisamos nos deixar levar por esse rio do Espírito, e que esse rio que passa nas nossas vidas, ele passa no nosso espírito, ele passa nas nossas emoções, ele passa nas nossas encrencas pessoais, e ele vai trazendo renovo por onde passa, em nome de Jesus. Em terceiro lugar,
A terceira verdade que nós encontramos nos versículos 8 ao 11. Deus é nosso Deus e será glorificado em nossas vitórias, em nossas vidas. O Senhor é glorificado quer na vida, quer na morte do seu servo. De qualquer forma o Senhor nos livra, de um jeito ou de outro nós somos livrados e o Senhor é glorificado e a nossa vitória manifesta e o nome do Senhor é exaltado. Versículo 8 ao 11 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. O Senhor sempre entra em cena no último momento e peleja por nós, dizimando os nossos adversários, sejam eles humanos ou espirituais. De um modo ou de outro somos livrados. O Senhor é aquele que derrota e desarma seus inimigos, destrói suas armas, de modo que não possam mais atacar. Porque a solução de Deus é uma solução definitiva. No versículo 10 ele diz a cada um de nós hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, ele quer dizer que sabe o que está fazendo e tem o controle soberano de todas as coisas. Ele quer que descansemos em suas grandes e muito preciosas promessas. Muitas vezes o Senhor permite que fiquemos em apertos para que nossa fé cresça, amadureçamos e Ele seja exaltado. Amém? Ele diz a cada um de nós hoje aquilo que foi dito por intermédio do profeta Jeremias no capítulo 29, naquela carta maravilhosa que foi enviada aos cativos em Babilônia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, isso para vos dar o fim que desejais. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração e você possa sair daqui hoje com a firme convicção que o Senhor é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o consolo presente na sua tribulação. Amém? Vamos orar uns pelos outros.